E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana, eu sou a bolsista de laboratório do CAASO e hoje nesse vídeo, eu e a Gabi, a monitora de química de vocês, a gente vai fazer um experimento chamado indicador ácido-base. Bom, primeiro eu queria falar para vocês o que é um indicador ácido-base. O indicador ácido-base nada mais é uma substância que muda de cor e ela indica, de acordo com o seu pH, se essa substância tem um meio mais básico ou mais ácido. Então, nesse experimento a gente vai tentar reproduzir isso utilizando um repolho roxo, que é um indicador ácido-base natural. E a gente tem vários assim na natureza. A gente pode encontrar indicadores ácido-base em plantas, em flores, em vegetais, que tem uma coloração bem forte. E o repolho é um deles. Então, para a gente utilizar esse repolho como indicador, eu bati 2 folhas de repolho roxo com 1 litro de água. Coei. Ficou esse suco. E conforme a gente for adicionando alguns produtos, né, nesse repolho roxo, nesse suco de repolho roxo, a gente vai ver alterar a cor da substância e a gente vai ver se ela tem um meio mais básico ou mais ácido. Então eu coloquei aqui na mesa as substâncias que a gente vai usar para ver essa mudança acontecendo. Bom, eu coloquei aqui um suco de limão, a gente vai usar leite, sal, amoníaco e bicarbonato de sódio, vinagre, detergente, sabão em pó, fugiu o nome, a gente vai usar água sanitária e soda cáustica, que é extremamente corrosivo, então, tem que tomar muito cuidado para manusear ela. Então, eu vou ali, rapidinho, colocar um jaleco, uma luva, vou arrumar aqui a mesa e a gente já vai para o experimento. Agora que eu já arrumei toda a mesa aqui pra gente começar o nosso experimento, já coloquei todo o meu traje, a gente pode começar a fazer a mistureba. Só uma coisa que eu tinha esquecido de avisar antes é que a gente também vai usar o açúcar para misturar com o suco de repolho. Então, primeiro eu vou começar apenas com 5 copos, depois a gente vai para os outros 5. Então, porque aqui eu não tenho tanto espaço assim. Mas para começar, a gente primeiro vai adicionar um pouquinho de água sanitária e ver o que acontece. Que cor será que vai ter? Então, vou adicionar um pouquinho. Eita, derrubei um pouquinho na mesa. Aí já teve uma cor aí meio amarronzada, né? Meio amarelo. Agora, nesse aqui, a gente vai adicionar um pouco de sabão em pó. Vou colocar aqui o sabão. Pegar a colher. Já tem uma coloração meio verde água, um verde mais escuro. E nesse aqui a gente vai adicionar o bicarbonato de sódio. Vou ver aqui meu bicarbonato, adicionar um pouquinho, uma coloração azul. Nesse aqui a gente vai adicionar o sal amoníaco. Nossa, fica dentro de outro aqui. Peraí, deixa eu abrir. Coloração azul também, um azul mais escuro. E o nosso último copo desse, a gente vai adicionar um pouquinho de açúcar, que foi o que eu tinha esquecido de falar pra vocês. Aqui um pouquinho de açúcar.
aconteceu muita coisa. Ficou roxo. Bom, agora que a gente tem essas 5 cores, ficou praticamente amarelo bem clarinho, verdão bem escurão, um azul escuro, esse mais escuro ainda, e roxo. Bom, depois a Gabi vai explicar pra vocês o que aconteceu e por que aconteceu isso. Mas agora vamos para os próximos 5 copos e ver que cor que eles vão ter. Bom, agora que eu já arrumei aqui de novo a nossa mesa, a gente vai usar o leite, o suco de limão, o detergente e a soda cáustica para misturar com o suco de repolho. Então, no primeiro copo, a gente vai misturar o leite. Ficou meio um lilás, um roxo mais clarinho. Nesse aqui a gente vai pôr o detergente. Pôr todo o leite. Pôr o detergente. Acho que tá bom. Dá uma misturada. Ficou um pouquinho mais claro. Nesse aqui, eu vou pôr o vinagre. Eita, meu Deus, faltou o vinagre. Peraí que eu vou buscar. A few moments later. Pronto, vou ter vinagre. Agora eu vou pôr um pouquinho de vinagre nesse aqui. Ficou ainda mais claro. Nesse aqui eu vou pôr o limão. Ficou ainda mais claro. E nesse aqui eu vou pôr a perigosa soda cáustica. Vamos lá. Cuidado pra abrir. O verde. Bom, essas foram as nossas 5 cores. O leite ficou meio lilás, o detergente, o vinagre e o limão formaram tipo um degradê. Ficou roxo, depois foi diminuindo, ficou ficando mais claro. E a soda cáustica mudou pro verde, assim, radical. Bom, agora eu vou pôr aqui todas as 10 cores na mesa, pra vocês verem como que ficou. Bom, gente, esse é o resultado final do nosso experimento, o indicador ácido base. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora a Gabi, ela vai explicar pra vocês a química por trás de todo esse experimento. É isso e até a próxima! Oi, gente, aqui quem fala é a Gabriele, monitora de química de vocês, e eu vou explicar um pouco mais sobre o experimento que a Ana acabou de fazer para vocês, que era do repolho roxo, né? Então a gente vai tentar entender melhor como e por que teve aquelas variações de cores e por que teve tanta distinção e e alguns determinados produtos também terem padrões semelhantes. Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso e o porquê também a gente usou o repolho roxo, qual foi a nossa escolha. Né? Qual foi o nosso critério de escolha? Então, vamos lá. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre o comportamento do repolho roxo. Dentro do repolho roxo tem um composto orgânico chamado antocianina, que é derivado do íon flavílico. Eu vou mostrar aqui a imagem para vocês do composto orgânico. E ele é o responsável pela mudança de cores quando a gente for colocando os produtos, porque ele se comporta como um indicador. Né? Então, a gente sabe que os indicadores auxiliam a gente nos experimentos que a gente utiliza de forma visual as variações de cores e determina o pH deles. Né? Então, essa é uma das funções principais dos indicadores e que a gente usou para o nosso experimento do repolho roxo.
Bom, a gente vê, né, nesse composto orgânico do íon flavílico que nas suas extremidades tem os grupos R. É porque, como o íon flavílico tem as suas variações, assim como no repolho roxo, esses substituintes vão ser variados. E para cada espécie de vegetal, esses grupos R vão ser específicos para a espécie que está sendo falada. Então, utilizando um exemplo, a cereja. Dentro da cereja tem um indicador, né, do antocianina chamado cianidina, né? Eu vou mostrar aqui a foto para vocês e vocês conseguem ver que os grupos R foram substituídos para o indicador que é específico à cereja e, consequentemente, dá a pigmentação vermelha da cereja que a gente conhece. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o repolho roxo. A antocianina que está presente no repolho roxo é peonidina, vou mostrar aqui a imagem para vocês. E é graças a ele que o repolho roxo tem o pigmento roxo, por conta desses substituintes R's que são específicos desse vegetal. Então é assim que a gente consegue entender um pouco mais sobre as variações dos pigmentos dos vegetais que tem na natureza. Assim como na cereja tem a pigmentação vermelha graças à cianidina, e para o repolho roxo é graças ao antocianina chamado peonidina. Então era isso que eu queria dar uma introduzida para vocês entenderem a importância do repolho roxo por conta dessa presença do indicador natural que se chama antocianina. E o papel do indicador é de entender as variações do pH por meio visual. Então agora eu vou falar para vocês, né, comentar sobre as mudanças que teve de coloração dos produtos que a Ana foi colocando no repolho roxo, né, no suco dele, e entender mais sobre os padrões de comportamento e as escalas de pH. Então vamos lá. Bom, a gente tem que entender primeiro sobre o pH, né? Então a gente sabe que o pH ele é um valor numérico para calcular o quanto, né, de concentração de íon hidrogênio está contido na solução, no caso do produto que a gente está fazendo o experimento. Então, eu vou colocar aqui também, né, a fórmula do pH e também a escala de pH, né, que vai do 0 até o 14. Eu vou falar um pouquinho, né, de como essas variações faz com que a posição do produto diferencie na escala de pH. Bom, vamos supor, né, fazer vários cenários para a gente ir entendendo como funciona a escala de pH. Então, vamos lá. Se a concentração do íon hidrogênio for bem grande, né, a gente vai ter, consequentemente, o valor do pH pequeno, por conta desse menos log, que a gente sabe que ele tem um comportamento específico dele, que faz com que varie e diminua o valor quanto maior for o valor que está sendo calculado no log. Só dando uma introduçãozinha básica da parte matemática, mas não vamos entrar a fundo nisso. Então, quanto maior o valor do íon de hidrogênio, menor vai ser o valor do pH. Então, colocando na nossa escala de pH, digamos que esse valor foi 2, né? E quando a gente coloca na escala de pH, esse valor de 2 vai ser relativamente baixo. Então, a gente coloca no valor do pH e a gente vê que o limiar, né, para a gente considerar se é ácido ou básico, é o valor de 7, certo? Então, como o 2 é menor que 7, a gente considera como um composto ácido, que tem um caráter ácido, ok? Então, o segundo cenário, né, onde o valor do pH for muito alto. Se o valor do pH for muito alto, quer dizer que a concentração do íon hidrogênio vai ser baixo, ok? Então, só para vocês não confundirem, quanto menor o valor da concentração do íon hidrogênio,
maior vai ser o valor numérico do pH. Ok? Então, se a gente coloca na escala de pH e esse valor foi em torno de 11, ele vai ser maior que 7 e aí já pode considerar que é um composto básico, que tem um caráter básico, ok? E se o pH for 7, quer dizer que a concentração de íon hidrogênio vai ser 10 elevado a menos 7, né? Esse valor vocês vão encontrar bastante em questões e também se vocês entrarem mais a fundo no mundo da química. Então, quando o valor do íon hidrogênio for de 10 elevado a menos 7, o pH dele, consequentemente, vai ser 7. E a gente pode considerar que é um valor neutro, né? Então, porque tá na metade da escala de pH, que não é nem ácido nem básico. Né? Então, os extremos são o 0, que é ácido, e o 14, que é básico. Então, a gente considera que essa escala de 7 é neutro. Beleza? Então, agora que a gente teve essa introduçãozinha rapidinha de como funcionam os pHs, a gente agora consegue entender um pouquinho melhor como que se comportou cada produto que a Ana utilizou no experimento. Então, vamos entender melhor sobre os produtos de limpeza, né, que a gente usa muito no nosso dia a dia, nas nossas casas. Então, como por exemplo, o sal amoníaco, bicarbonato de sódio, a água sanitária, o sabão em pó e que mais? Deixa eu dar uma olhada aqui. A soda cáustica, né? Isso é a soda cáustica. Eles são considerados, né, produtos de limpeza muito utilizados nas nossas casas e geralmente os produtos de limpeza são característicos por terem o caráter básico, né? Então são produtos considerados básicos. Então a gente já pode considerar, né, um pouquinho acima do valor de 7, já considerando como um valor básico, né? Um pH um pouco mais alto. Então vamos deixar isso guardadinho, essa informação guardada. Bom, então vamos para os outros produtos, né? A gente viu que o leite e o açúcar teve um comportamento bem parecido, né? Então, eles tiveram aquela coloração roxo, né? E a gente sabe que o leite, ele é um pouco básico, assim, mas nem tanto. Então, a gente pode considerar naquela escala, né, que é próxima ao valor neutro. Então, entre os 7, 6 e 8, mais ou menos. Então, a gente coloca eles lá no meinho. Aí, depois, tem os produtos que, no nosso senso comum, a gente sabe que é ácido. Então, por exemplo, o limão. Às vezes, a gente come ele, assim, sem querer, pensando que é laranja, mas é limão. E a gente vê que aquela fruta é ácida, né? É azedinha. Então, a gente considera que o limão, ele tem um caráter ácido, porque a gente já tem no nosso conhecimento do senso comum. Então, a gente coloca ele um pouco mais abaixo do valor 7, porque ele tem esse caráter básico. Caráter ácido. Assim como o vinagre, porque o composto principal que tem dentro do vinagre é o ácido acético, que é um ácido carboxílico que tem um caráter ácido. Então, a gente também coloca junto com o limão, por ter esse caráter ácido, um pH menor do que 7. E, por fim, teve o detergente também, né? Que eu podia ter colocado junto com os produtos de limpeza, já que ele é considerado como um produto de limpeza muito usado. Então, a gente coloca ele também na escala um pouco acima de 7, né? Então, já tendo um comportamento básico. Então, isso é o panorama geral de como a gente pode gerar de resultados experimentais quando a gente está trabalhando apenas com a visualização, né? Com apenas o nosso olhar, com nossa investigação experimental. Quando a gente coloca todos esses produtos para experimentos um pouco mais quantitativos, que seriam usando valores numéricos, para a gente ter uma exatidão maior de qual é o pH de forma numérica, para a gente colocar ele nas escalas, a gente vai ter isso aqui, ok? Então, esse é um exemplo de um
experimento um pouco mais preciso, que eles foram atrás de valores numéricos. Então tem todo um preparo por trás, né? Então a pesagem, o quanto de repolho roxo a gente vai usar. Então isso é mais característico de uma análise quantitativa. Então esse é um exemplo, né, de como a gente consegue ir mais a fundo sobre esses experimentos para saber um pouco mais qual é o pH da soda cáustica, qual é o pH do ácido, do vinagre, né, que tem o ácido acético, ou até mesmo do limão, enfim. Então isso é de um experimento um pouco mais preciso, mas a gente viu que a gente consegue tirar várias conclusões com o experimento que a Ana fez, que foi uma análise qualitativa, né? Que foi uma observação mais visual, mas que a gente também conseguiu trazer os nossos resultados, porque a gente agora sabe que o limão tem um caráter ácido, o leite também tem um caráter um pouco mais básico, e assim por diante. Então, era isso que eu gostaria de conversar com vocês, né? Mostrar para vocês um pouco mais desse mundo maravilhoso de química, entender o porquê das coisas, né? Então, porque tem tudo uma explicação na nossa natureza. Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado do experimento, dessa explicação química. E é isso. Até a próxima!